dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula, a hora que você estiver assistindo. Meu nome é Jefferson, sou professor de História e vamos seguindo aí na história do Brasil. Estamos chegando perto, já sinto o cheiro de revisão no ar, lembrando aí, começamos no finzinho de outubro para deixar você na cara do gol aí nessa prova do Enem na área de humanas. Show? Nós seguimos aí nesse período da história, da nossa história, que fica conhecido como República Populista ou República Liberal ou Quarta República. Você pode encontrar dessas três formas, ou República Liberal Populista, né? Dessas formas na prova, certo? Faz parte desse período alguns governos, e a gente está vendo governo por governo. Hoje nós iremos ver o governo de JK. Na próxima aula, nós iremos fechar esse período com o governo de Jânio Quadros, João Goulart, para aí entrarmos no período da ditadura militar. Beleza? Então vamos lá, gente. Governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, o seu governo é notório por um grande desenvolvimento econômico, que nós iremos ver detalhadamente, mas também porque ele vai ser um dos poucos presidentes que ele vai ser eleito democraticamente e vai ser sucedido por outro presidente eleito diretamente pelo povo democraticamente. Então ele foi eleito e passa sua faixa presidencial para outro presidente eleito. Raríssimo, gente, raríssimo na história do Brasil. Depois de Juscelino Kubitschek passar a faixa para Jânio Quadros, a única vez que isso vai acontecer de um presidente eleito passar para outro presidente eleito vai ser FHC passando para Lula. Olha aí, então a nossa república realmente ela é bastante frágil, a nossa democracia é muito frágil. Ok, vamos lá, seguindo nessa história massa, vamos lá. Então, como Juscelino Kubitschek vai chegar ao poder? Existe uma frase que é atribuída a Tancredo Neves que diz: a bala que matou Getúlio elegeu Juscelino. Por quê? Lembrando do que nós vimos na aula passada, o suicídio de Getúlio Vargas ele vai suspender, digamos assim, o ímpeto golpista da oposição durante 10 anos. Então havia uma oposição que ganhava força gradativamente contra o getulismo, contra o trabalhismo, e essa oposição já estava, né, bem articulada politicamente com vários setores, e tudo estava pronto para um golpe para tirar Getúlio Vargas do poder e implantar aí um governo que atendesse às demandas aí da classe média, da elite empresarial, dos militares, né, apoiado principalmente pela UDN. Com o suicídio de Vargas, a comoção popular faz com que esses meios, esses vetores da oposição de Vargas, eles sejam hostilizados pela população e aí eles não consigam tomar o poder naquele momento. Com o suicídio de Vargas, entra a questão da sucessão presidencial. Assume Café Filho, vice-presidente de Vargas, que tinha anteriormente rompido com Vargas, mas como ele era o vice, ele assume, né? Parece com alguém que a gente conhece, né? Lá em Marte, né? Enfim, Café Filho assume o seu ministério, ele começa a articular mais com a UDN, então alguns dos seus ministérios são dados para a UDN. A UDN consegue mais poder, dentro de um contexto que os historiadores ainda vão se aprofundando, né? Café Filho renuncia, ele atribui problemas de saúde, diz que um infarto e tal. Fato é que a presidência da República passa para o então presidente do Congresso, né? Da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, que Carlos Luz era um dos principais apoiadores da seguinte proposta. Dentro do contexto da eleição que estava acontecendo e que o Juscelino Kubitschek se mostrava como o principal candidato, Carlos Luz
apoiando a vertente de oposição a Vargas, ele defendia a posse de um governo tampão, de um governo provisório, de um governo que restabelecesse que possibilitasse a estabilidade econômica e política do Brasil, né? Algo muito parecido com a justificativa que os militares vão dar em 64 para o golpe, né? Então, Carlos Luiz ele defendia a implantação de um governo que estabilizasse o Brasil, né? A economia, a política e depois devolvesse para a democracia. Isso vai gerar um grande rebuliço, um grande é, boatos, né? Um burbúrio político nos bastidores da política brasileira que vai gerar mais na frente o que a gente vai ver que é o golpe preventivo, o Marechal Lott, um marechal legalista, um militar legalista, ou então ministro da guerra, ele vai depor Carlos Luiz, vai dar o governo, né, para o então presidente do Senado, Nereu Ramos, que aí ele vai terminar o mandato de Vargas e vai garantir a execução, né, a realização das eleições. Então, Café Filho renuncia, Carlos Luiz propõe um governo tampão, é deposto, Nereu Ramos termina o mandato de Vargas, apoiado pelo general Lott e convoca, né, garante a realização das novas eleições. Nessas eleições, o candidato que pega esse legado varguista vai ser o Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek é médico, político mineiro, né? Então, muito ligado ainda, né? Aquela elite tradicional. Então, ele é do partido PSD, que é justamente dos grandes proprietários de terra, da elite rural, a elite tradicional brasileira. E ele vai ter um grande apoio, ele vai receber o apoio daquela aliança tradicional que a gente vê, né? Da herança de Vargas com o PTB, que vai lançar João Goulart como vice-presidente. Lembrando que João Goulart era aquele ministro do Trabalho de Vargas que deu o aumento do salário mínimo de 100%, que estourou a pólvora lá no governo de Vargas. Então, Jânio Quadros, elite tradicional, João Goulart, desculpa gente, Juscelino Kubitschek, elite tradicional, João Goulart, a base operária, o trabalhismo, aliança PSD-PTB, legado varguista, são eleitos tanto Juscelino Kubitschek quanto João Goulart. O Marechal Lott, como eu já citei, né, e esse golpe preventivo é justamente a garantia do cumprimento da Constituição. Porque o Carlos Luiz, ele propondo esse governo tampão, ele estava rasgando a Constituição. Não existia na Constituição a implantação de governos provisórios para a estabilidade política. Não, se dizia que ao terminar um governo seriam convocadas novas eleições para a eleição do novo presidente, né? E sem reeleição. Então a proposta do Carlos Luiz era evidentemente golpista. Então Marechal Lott ele dá o que se chama, né, de golpe preventivo, tirando o Carlos Luiz do poder, dando ao Nereu Ramos e garantindo as eleições. O Juscelino Kubitschek ele é famoso, né, até na história por ser um hábil político, né? Ele consegue dialogar com diversos grupos políticos sociais, o que está evidente aí nessa aliança entre o PSD e o PTB, que nesse contexto aí nós já víamos, né, uma polarização, um problema político muito grande entre o empresariado e os trabalhadores, né? Essa aliança, ela nesse contexto, ela é ainda mais importante, né? Porque nós vamos pegar aí setores da sociedade brasileira bastante heterogêneos, né, entre si, e vamos consolidar uma base de apoio importante. Aqui do nosso lado direito, nós temos um bottom, né, da campanha de Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Vale ressaltar, gente, que a Constituição de 1946 garantia que as eleições elas eram eleições para presidente e outra eleição para vice-presidente. Então você votava em uma pessoa para ser presidente e em outra pessoa para ser vice-presidente. Então você tinha que fazer campanha para os dois, né? No caso para Juscelino e para Jango, né? No caso os dois
são eleitos aí, mas a gente vai ver que no próximo governo, por exemplo, é, o eleito para presidente vai ser Jânio Quadros, que tinha o apoio da UDN, né? E o vice-presidente vai ser João Goulart, né? Que é varguista, né? PTB e tal. Então a gente vai ver um presidente de um, digamos assim, de um grupo e tipo o presidente do PSL e o vice-presidente do PT, né? Imagina aí como vai dar certo esse negócio, né? E a gente viu como, a gente vai ver como, no que deu, né? Trouxe aí para vocês a letra de uma música, né? Que é o Presidente Bossa Nova. Juscelino Kubitschek ele era conhecido como o Presidente Sorriso, o Presidente Bossa Nova. Né? E a letra dessa música, né? Eu vou ler para vocês aqui, traz um pouco de elementos dessa imagem, dessa estética do Juscelino Kubitschek, né? Bossa Nova mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Depois de desfrutar da maravilha de ser o presidente do Brasil, voar da velha Cap para Brasília, ver a alvorada e voar de volta ao Rio. Voar, 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 voar para bem distante, até Versalhes, onde duas mineirinhas valsinhas dançam como debutante, interessante. Mandar parente a jato pro dentista, almoçar com tenista campeão. Também pode ser um bom artista exclusivista, tomando com Dilermano a umas aulinhas de violão. Isto é viver como se aprova, é ser um presidente bossa nova, muito nova, nova mesmo, ultra nova. Isso é uma música em jazz, né? Um ritmo, né? Um gênero musical jazz, do Juca Chaves, de 1960, e traz justamente os elementos da estética de Juscelino Kubitschek. Então, a imagem de Juscelino Kubitschek nesse, como é que se diz, nesse nome, né, nesse título, nesse adjetivo, presidente Bossa Nova, é, existe uma associação do Juscelino com a juventude, com o que é jovem, com o que é moderno, o que é empreendedor, que é o símbolo nesse gênero musical que surge no Brasil, nesse contexto, né, que é a bossa nova, né, a mistura de gêneros musicais com a boemia, carioca e tal, né, e traz essa juventude, essa modernidade, esse empreendedorismo, que é uma marca registrada da estética do discurso do Juscelino Kubitschek. Show? E aí a gente vai para a parte, talvez uma das mais importantes desse governo de Juscelino Kubitschek, que vai ser a questão da economia. Desculpa. Diz Juscelino Kubitschek em um dos seus discursos, em 1957. O que desejo repetir com clareza é que os nossos amigos e antigos aliados nos devem considerar como país em acelerada viagem para a industrialização. Gente, década de 50, finzinho ali, né? Para 60, o Brasil era o país do futuro. O Brasil era visto até mundialmente como o país do futuro. E esse futuro passava pelo desenvolvimento. Esse desenvolvimentismo, a indústria, a modernização do Brasil. E esse prumo, né, essa linha mestra do discurso vai ser fundamental na política e no discurso de Juscelino Kubitschek, na estética do governo de Juscelino Kubitschek. O que é essa política desenvolvimentista? Em alguns materiais você pode encontrar nacional desenvolvimentismo, né? A gente vai ver um pouquinho disso. Abertura ao capital internacional, e a gente vai ver um tripé aí, gente, que é muito importante nessa questão com o capital. Existe uma certa regulação do Estado, um capital privado interno e o capital internacional, certo? Esses três pezinhos aí dessa abertura ao capital. Essa política desenvolvimentista, além dessa abertura, vai investir em indústria de base e indústria de bens de consumo, que aí existe a relação, né? Eu acredito que vocês veem bem isso em geografia. A indústria de base, ela pega, né, os recursos naturais e transforma em matéria-prima para justamente a indústria de bens. Aí existe a indústria de bens de consumo
duráveis e não duráveis. No caso aqui, a gente vai ver um forte investimento na indústria de bens de consumo duráveis, eletrodomésticos, automóveis, certo? Fundamental isso aí, galera. Tomar nota, certo? Então, esses elementos que vai gerar na política uma ideia de que essa política desenvolvimentista, para os nacionalistas, havia um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que havia uma modernização da indústria brasileira. Isso inequívoco, isso é perceptível, né? Entretanto, havia também uma desnacionalização. Porque o que acontecia era a entrada de empresas estrangeiras no território nacional e não havia uma lei de remessa de lucros que garantisse que os lucros obtidos por essas empresas fossem investidos aqui no Brasil. E a gente vai ver um fenômeno, né, também que característico desse momento do capitalismo, né, na Guerra Fria, que é justamente a implantação de grandes multinacionais estrangeiras em países do que era considerado o terceiro mundo, porque haviam facilidades para essas empresas se implantarem aqui, como leis, né, fiscalização menos rígida, apoio tributário, né, isenção, mão de obra barata, entre outros fatores importantes. Então, algumas das empresas internacionais que entram no país, né, nesse momento, a Volkswagen, a Ford, a General Motors, que vão formar aí o que a gente conhece como ABC Paulista, né? Vai se tornar um grande polo industrial que nos anos seguintes a gente vai ver que essa mobilização dos operários, né, que a gente vê desde o iniciozinho do século XX, lá a greve geral de 1917, onde tem operário tem comunista, onde tem operário tem greve, é problema, né? Então, o ABC Paulista ele vai ser um centro de mobilização social e política e que vai se tornar lá na frente resistência no regime militar. Inclusive surgindo as lideranças como o Luiz Inácio da Silva, conhecido como Lula, que se tornou presidente do Brasil. Né? Então a gente vê aí a importância dessa região. Então, vão se transferir para essas regiões, porque, como eu falei para vocês, existe o incentivo fiscal. E aí é importante a gente colocar isso dentro de um contexto maior, macro, né, do capitalismo internacional desse momento, e justamente as multinacionais elas estão sendo atraídas para implantar as suas, as suas fábricas nesses países de terceiro mundo justamente por causa das facilidades. A gente não pode pensar que o dono da Volkswagen olhar assim, vou desenvolver o Brasil, vou botar lá. Óbvio que houve sobrou alguma coisa aqui pra gente, né? Emprego, renda, aumento do PIB, né? Alguma coisa sobrou pra gente. Mas o grosso, né, não ficou aqui. É tanto que é interessante, né? Nesse momento eram fábricas, se faziam as peças aqui. Hoje o que a gente vê mais aqui no Brasil são montadoras, né? Então existe aí uma diferençazinha, obviamente que isso impulsionado pelas mudanças do capitalismo internacional, né? Então, política desenvolvimentista, isso, lembrar do tripé e desses aspectos aí. E aí a gente chega num momento, né, do governo de JK fundamental, que cai muito, né, na prova, que é o chamado plano de metas. Vamos lembrar que os governos anteriores já tinham planos econômicos de desenvolvimento, que foi o plano SALT no governo Dutra, o plano Laffer no governo Vargas, que foi barrado, né? O Vargas criticou, o próprio Vargas detonou o plano, e chega aí o plano de metas que vai herdar muitas das, digamos assim, como é que eu posso dizer? Vem palavra. Das inquietações, das necessidades de desenvolvimento que o Brasil já sabia que tinha e já queria resolver, mas ainda não tinha resolvido. Fica como lema desse plano de metas
o epíteto, né? 50 anos em 5. O que significa isso? O Brasil iria desenvolver 50 anos, avançar 50 anos em apenas 5 anos de governo, garantindo todas as regras democráticas e constitucionais. Isso aí é muito importante, porque havia nos bastidores políticos, né, e até mesmo na imprensa da época, uma ideia de que Vargas desenvolveu o Brasil. Isso também é indiscutível. Mas, para isso, ele teve que passar por cima do jogo democrático. Ele teve que passar por cima da Constituição. Ele teve que governar com mão de ferro. Então, será que o desenvolvimento é a justificativa para a não democracia, né, para o fim da democracia, para governos autoritários? Juscelino Kubitschek ele vai garantir o avanço, o desenvolvimento num regime democrático. E aí ele lança o Plano de Metas, que é um plano nacional de desenvolvimento econômico que tinha 30 metas para o desenvolvimento e foi somado uma 31ª meta, que ficou conhecido como meta síntese, que era a construção da cidade, luz, Brasília. A gente vai ver um pouco mais sobre isso mais na frente. O plano de metas ele vai ser considerado um êxito, né? Nem tudo vai dar certo, mas algumas coisas dão certo, então vai ser considerado um êxito. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar o PIB do Brasil, né? Um desenvolvimento econômico, né? Interessante. Por exemplo, o parque industrial brasileiro vai crescer em 100%. A malha rodoviária do Brasil vai crescer muitíssimo. Né? A gente vai ver um salto, digamos assim. Entretanto, o custo disso foi alto porque o Brasil não tinha reservas, não era um capital nacional, como a gente falou, o capital externo. Então houveram muitos empréstimos de bancos internacionais, né, e dos Estados Unidos, enfim. E aí isso fez aumentar a dívida externa, com isso aumentou a inflação e a inflação gera aumento no custo de vida que vem de mão dada com o aumento da desigualdade social. Então a gente vai ver, e isso é típico desse período, né, dos anos 50, dos chamados anos dourados, a gente vai ver uma classe média que ela melhora de vida, porque as aspas é porque na verdade ela consome mais e o brasileiro ele pauta sua qualidade de vida no consumo. Então, se eu consumo mais, eu tenho melhor condição de vida. Se eu compro uma geladeira, se eu troco minha televisão tá boazinha, tá funcionando, tá ótimo. Mas tem uma televisão nova e eu quero comprar uma televisão nova, né? Não sei por quê, porque, enfim, quero, né? Então, o brasileiro, ele pauta a sua qualidade de vida não por educação, saúde, lazer e cultura. O brasileiro pauta sua qualidade de vida por consumo, certo? E aí a gente vê uma classe média aumentando seu poder de consumo, mas, entretanto, todavia, a gente vê a população pobre aumentando e se distanciando cada vez mais desse poder de consumo que as classes médias, altas, urbanas principalmente, conquistavam. E a gente vê um aprofundamento das desigualdades sociais, da pobreza, da fome no Brasil durante esse momento. Sobre a plano de metas, esse plano de metas vai se concentrar em 5 áreas: energia, transporte, indústria de base, alimentação e educação. Dessas 5 etapas, dessas 5 áreas, né, onde o plano de metas iria trabalhar, e por que essas 5? A ideia do plano de metas era desenvolver essas 5 áreas porque elas eram interconectadas. Então, para haver uma autonomia energética, eu precisava, no caso, para haver uma indústria de base robusta, eu precisava de uma autonomia energética, eu precisava de uma malha viária, né, que interconectasse todo o território. E aí se tinha uma ideia de investir em rodovia, ferrovia, transporte aéreo e marinha mercante. Só que a gente vai ver que houve um foco só em um modal,
né? Uma mecanização da agricultura, e para isso eu precisava de uma indústria de transporte bem equipada. E para haver uma indústria robusta, para haver uma agricultura mecanizada, eu precisava de uma mão de obra qualificada, e isso era a partir da educação. Só que a gente vai ver que o Brasil, tudo no papel é belíssimo, mas na real são outros 500, né? Então o que acontece? Energia, transporte e indústria de base vão concentrar 93% dos recursos mobilizados para o plano de metas. Então, sobram 7% para alimentação e educação. Olha só, gente. Aquilo que toca o povo como direito, como melhoria direta, sensível à qualidade de vida das pessoas, a gente vê que não há um investimento. Mas naquilo que no discurso político garante, né, a autonomia nacional, desenvolvimento do país, né, esse discurso coletivo e tal, há uma grande mobilização de recursos. Então, a gente percebe, né, quando eu falei para vocês dos modais, a Juscelino Kubitschek ele pensava em investir em rodovia, ferrovia, né, hidrovia, tudo, todas as vias, mas foca-se principalmente nas rodovias. Lembrando que quais eram as indústrias principais que entraram? Eram indústrias automobilísticas, Volkswagen, Ford, General Motors. Então a indústria automobilística ela fabrica o quê? Carro. Carro precisa de quê? De estrada. Então, o governo de JK ele vai ser responsável no fim do seu governo pela construção de 15 mil quilômetros de rodovias. Né? Então, a malha viária robusta, muito importante, que aí em geografia vocês discutem isso, né? Não atende, pelo menos perdão se eu estou, né, falando uma besteira, mas do que eu entendo, não atende à real necessidade de um país em dimensões continentais como o Brasil. A gente vê que o transporte de mercadoria, por exemplo, em países extensos como o Brasil, ele é feito por ferrovias. Então a gente vê uma Rússia que tem uma Transiberiana, a gente vê os Estados Unidos que é cortado de leste a oeste por várias ferrovias, né? A gente vê China também com muitas ferrovias, a gente vê uma Europa toda conectada por ferrovias. E a gente vê um Brasil parado no século XIX das ferrovias, literalmente, né? Então, há uma ferrovia que liga nada a lugar nenhum, né? Então, seria um modal de uma operação barata, só que aí o custo da sua implantação é mais dispendioso, né? Então, a gente vê, por exemplo, transporte de alimentos no Brasil, onde se perde muita coisa, né? Muita coisa estragada e tal, mas enfim. O fato é que Juscelino Kubitschek ele investe pesado no modal rodoviário, porque existe uma demanda das indústrias estrangeiras na fabricação de automóveis, né? A gente vê aqui uma foto na nossa direita, né, do Juscelino Kubitschek palestrando no Clube Militar, rapaz, sobre as principais estradas da malha rodoviária, da meta rodoviária do plano de metas, né? Então ele explicando para os militares quais são as principais estradas. Por que ele está explicando para os militares, hein? Né? Talvez porque ele sabe quem é que mandava no negócio. E aí a gente vê alguns exemplos, né, dessa relação que existia no plano de metas de uma área com a outra, né? A ideia da mecanização da agricultura era associada à produção de tratores pela indústria automotiva, né? Automobilística, desculpa. E também as reformas na educação e a valorização do ensino técnico, aí cresce ainda mais o sistema S, né? O Senai, o SESC, justamente para atender a demanda dessa indústria que agora ela precisa de uma mão de obra mais qualificada para operar as máquinas, né, na indústria. Então a educação ela atende a essa demanda e existe uma valorização do ensino técnico, ok? E aí a gente vai para a construção de Brasília, a cidade luz, a cidade do futuro, a cidade moderna,
a cidade limpa, a cidade planejada, a cidade que traduz o homem moderno, o homem que domina a natureza, o homem que consegue calcular tudo, planejar tudo, prever tudo. Que coisa linda, né? Juscelino Kubitschek, no discurso da inauguração de Brasília, diz: não nos voltemos para o passado, que se ofusca ante esta profusa radiação de luz que outra aurora derrama sobre a nossa pátria. Então a ideia de futuro, a ideia de progresso, a ideia de vamos deixar para trás o que está para trás e vamos para frente, né? É um discurso muito bonito, é um discurso apaixonante, mas a gente vê que é um discurso repleto de contradições. E aí a gente vai tentar entender um pouco por quê. Primeiro, Brasília, gente. Brasília, ela era um plano, uma ideia que se tinha de ser capital do Brasil, né? Desde o período colonial. Existem registros do Frei Francisco, acho que Francisco Salvador, se eu não me engano, 1627, que ele diz que era necessário que os brasileiros, os portugueses eram como caranguejos, né? Que eles ficavam só ali no litoral e que era necessário adentrar, era necessário conquistar os sertões, o interior do continente. A gente vai ver isso depois em José Bonifácio, né? Que vai aconselhar Pedro I que a capital do Brasil deveria estar no interior. E aí a Constituição de 1824, gente, já tinha uma proposta de colocar a capital do Brasil para dentro do território, justamente para garantir a ocupação desse interior e também por uma questão logística de defesa longe da costa, que seria mais vulnerável a ataques, né? E aí existe também toda uma misticidade, né? Diz que São Dom Bosco sonhou com uma cidade e tal, e traçou os paralelos, a, o meridiano e o paralelo, e dá exatamente onde é Brasília. Tem uma história dessa bem interessante. Mas, fato é que Juscelino Kubitschek, no meio da sua campanha, ele planta lá um eleitor, e o eleitor o lembra que a Constituição de 1946, assim como a de 1824, dizia que a capital do Brasil teria que ser no interior do território. E aí o eleitor do nada, né, pergunta se Kubitschek cumpriria essa promessa. E aí Kubitschek, né, faz a promessa de construir Brasília. Constrói Brasília, né? Brasília é fundada em 1960. E os dois motivos principais para a fundação de Brasília está afastar a capital da costa, né, por uma questão de vulnerabilidade para ataques. E a gente vai ver alguns casos, né, de embarcações britânicas no período imperial, né, de revoltas como a revolta da Chibata, né, onde tanto a grande concentração popular como o fato de estar na costa eram fatores que ameaçavam a estabilidade política. Então, uma nação estrangeira chegando pela costa para bombardear, ou mesmo uma mobilização popular grande que pudesse dar lastro para um golpe militar, como aconteceu ou tentou-se, né, várias vezes. Além desse afastamento, né, proporcionar a ocupação do interior do Brasil, que até o momento, né, os vazios demográficos imensos. Então, ainda se tinha um discurso muito forte de que essa região era totalmente inabitada, era vazia, e a gente vê esse discurso hoje novamente, né? Quando a gente escuta falar, né, que aquela região lá não tem ninguém, só tem os índios, né? Então, em vista do progresso, vamos ocupar, mas já está ocupada, né? Enfim. E Brasília é a capital do futuro. É uma capital que ela vai ser planejada. Vai ter um concurso, né, para o plano, né, o plano arquitetônico, né, a configuração da cidade. E aí o Lúcio Costa, né, vai vencer. E aí o Oscar Niemeyer, junto com o Lúcio Costa, eles vão elaborar o projeto da cidade de Brasília, onde nós vamos ver, né, a obra-prima da arquitetura, né, prédios arrojados,
né, com curvas, né, que Oscar Niemeyer diz que se inspirava nas curvas das mulheres, né? Se ele vivesse hoje, ele seria taxado de misógino, né? Mas né, é uma entrevista dele lá, né? E, enfim, eles constroem, né, aquela ideia, o plano piloto, né, que seria aquele avião. E a gente percebe nessa ideia de Brasília a visão de futuro expresso na urbanidade. Então, olha só que interessante. A cidade, historicamente, ela está associada ao progresso. Ela é um elemento civilizador, né? Civita, civilizado. Quem morava na civita era civilizado. Quem estava fora não era civilizado. Então existe uma relação íntima entre cidade e civilização. Essa relação de cidade e civilização vai ser transferida à ideia de modernidade, né? Assim como o, a, a escola arquitetônica do modernismo vai estar inserida, né, na elaboração dos prédios de Brasília, a gente vai ver o conceito de modernidade. E modernidade é um conceito de exclusão, né? O, o moderno, ele é o que não é antigo. Então ele surge da exclusão, ele nasce da alteridade, que é a elaboração do meu eu, definição de quem sou eu a partir do que eu não sou. Então, o moderno é o que não é antigo. E o que não é antigo, ele precisa ser deixado, ele precisa ser é, aplainado, ele precisa ser destruído, ele precisa ser excluído. E a gente vai ver que isso se dá não apenas em questões arquitetônicas, de desníveis, de controle da natureza, como também aspectos humanos, sociais, né? Para a construção de Brasília, a gente vai ver a presença aí dos candangos, que eram os trabalhadores que vinham principalmente do Nordeste, de várias formas, de vários meios de transporte, e que foi a principal mão de obra utilizada na construção de Brasília. E existe uma série de histórias. A construção de Brasília daria uma aula todinha, muito interessante. Mas eu queria destacar com vocês aqui que essa ideia de modernidade relacionada com os candangos. A imagem que eu trago ao lado aqui é da capa de um livro que traz uma foto de uma ocupação de uma vila chamada Vila Amauri. E essa Vila Amauri, ela está localizada onde hoje é o Lago Paranoá. Se alguém conhece Brasília, já foi em Brasília, eu já vi imagens de Brasília, existe um lago lá que é um lago artificial, foi um lago, né, construído. Então, eles represaram o rio, depois soltaram a água, né, e a água inundou essa região. E essa região era a habitação de milhares, estima-se que 16 mil trabalhadores moravam aí, né, e a água passou por cima. Então a gente vê nessa relação da Vila Amauri e o Lago Paranoá a expressão do que é a modernidade. A modernidade na cidade de Brasília são os prédios arrojados, são as ruas largas, não existem cruzamentos, os carros não param, a cidade não para, né? Entretanto, essa cidade não pertence a todos. Essa cidade é uma cidade que não aceita o improviso, não aceita a presença de quem a construiu, por isso a gente inunda e aí eu preciso fazer esse lago. Tem pessoas lá, dane-se, né, passa por cima. E hoje essa região, né, as margens do Lago Paranoá é extremamente valorizada. É apenas pessoas muito ricas, né, moram aí às margens desse rio, desse lago que está sob a casa dos trabalhadores que ergueram Brasília e que não puderam usufruir do que eles construíram. E aí a gente vê, vai caminhando para o final do governo de Juscelino Kubitschek com a sucessão presidencial que a gente viu. Juscelino Kubitschek ele é eleito e ele vai passar a faixa para um presidente eleito também. Vai estar disputando o Marechal Lott, general, né, do exército legalista que garantiu, né, a eleição em 1955 e os dois principais, óbvio que haviam outros, né, mas os principais, e Jânio Quadros, que é um político outsider,
com uma carreira meteórica, um professor paulista que vai ser vereador, depois prefeito, depois governador, se eu não me engano, né? Mas uma ascensão meteórica, uma carreira meteórica num partido pequeno, PTN, né? Minúsculo, ninguém conhecia, não tinha poder nenhum, mas com um discurso populista poderoso, a UDN percebe em Jânio Quadros a oportunidade de chegar ao poder. O DN já tentou dar golpe em geral, tentou dar golpe em Dutra, tentou dar golpe em Vargas, tentou dar golpe em Juscelino Kubitschek. Percebeu agora que Jânio Quadros pode ganhar. Então ela se associa a Jânio Quadros. Mas por que que Jânio Quadros vence? Trago aqui para vocês, aqui em cima, um trecho do jingle da campanha de Jânio Quadros. Varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Então, Jânio Quadros é o típico populista de direita. Lembra lá que o populismo é um conceito que é de direita e de esquerda, certo? Então, Jânio Quadros é o populista de direita que vai pautar a sua campanha na ideia da moralização da política, a honestidade. O seu principal símbolo era a vassoura, que iria varrer os corruptos da política brasileira, né? E ele surge e sua campanha ganha muita força por causa das acusações de corrupção do governo JK, né? Então, imagine aí a construção de uma cidade, de uma capital, de um monte de estradas. Será que tinha desvio de dinheiro? Será? Será? No Brasil? Será? Né? Então, várias acusações de corrupção do governo JK, e aí que vai haver meio que um desgaste, né, da figura política de Juscelino Kubitschek, mas não tanto, porque depois ele vai se eleger senador, né? Mas a gente vê que isso acontece demais no Brasil, aí Fernando Collor é senador também, né? Então, por causa desse arranhado político, né, digamos assim, dessa tensão por causa da corrupção, a retórica de honestidade do discurso populista de Jânio Quadros vai ganhar muita força, né? Então ele botava talco aqui, né, para parecer caspa, ele aparentava estar suado, né? O paletó meio abarrotado, justamente para se parecer com as pessoas, para se aproximar do público, né? Para se aproximar das pessoas comuns, feito alguém ali que toma café, toma refrigerante, come coxinha, né? Um cara lá que bebia cachaça, né? Então, esses povo é a mesma coisa sempre, e a gente vive caindo, né? Mas, antes, né, da gente terminar, um elemento importante aqui, lembrando que era uma campanha para presidente e outra para vice. Jânio Quadros vence para presidente, mas quem vai vencer para vice é João Goulart, o vice de Juscelino Kubitschek, o ministro do Trabalho de Vargas. Então a gente vê que o legado varguista ainda é muito forte. Então, aí já surge a tensão, né? Jânio Quadros, com apoio da UDN, de direita, João Goulart, o herdeiro direto de Vargas, como vice-presidente. E a gente vai ver que isso não vai dar certo na próxima aula. Vamos ver aí as questões. Questões do Enem 2013 diz: JK. Você agora tem um automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. Quer mais o quê? Jeca. Um prato de feijão brasileiro, seu doutor. A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek ao a. Evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país. Não, não vai haver essa diminuição das desigualdades regionais. E existe um discurso disso, né, com relação a Brasília. Então a gente vai levar a Brasília para o interior para aumentar o desenvolvimento dessas regiões, diminuir as desigualdades regionais, mas isso não vai acontecer. B. Destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno. A charge ela faz uma ironia justamente com o contrário. O cara ele não quer nem carro, nem gasolina, nem estrada, ele quer feijão. Né?
C. Enfatizar que o crescimento econômico implicou aumento das contradições socioespaciais. O Jeca, né? Lembrando do Jeca Tatu, um personagem lá do Monteiro Lobato, ele é o estereótipo do homem do campo, né? O matuto, né? Então existe uma questão socioespacial aí. E a gente vê que o desenvolvimento econômico do plano de metas, ele não gerou um desenvolvimento social. Na verdade, houve um aprofundamento da desigualdade social. Então a C é muito bonita, guarda ela. D. Ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários dos trabalhadores. Não, tá faltando até feijão, né? Feijão e arroz caro, né? De novo. Letra E. Mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frente de trabalho para a população local. Não. A população que vai ser empregada, né? Por exemplo, lá na construção de Brasília, vai ser principalmente de imigrantes, né? Vindos principalmente do Nordeste. Ok? Então, letra C. Show? Próxima, Enem 2019. Deixa eu me tirar daqui. Tratava-se agora de construir um ritmo novo. Para tanto, era necessário convocar todas as forças vivas da nação, todos os homens que, com vontade de trabalhar e confiança no futuro, pudessem erguer, num tempo novo, um novo tempo. É a grande convocação que conclamava o povo para a gigantesca tarefa. Começaram a chegar de todos os cantos da imensa pátria os trabalhadores, os homens simples e quietos, com pés de raiz, rostos de couro e mãos de pedra, e no calcanho em carro de boi, em lombo de burro, em paus de arara, por todas as formas possíveis e imagináveis, em sua mudez cheia de esperança, muitas vezes deixando para trás mulheres e filhos a aguardar suas promessas de melhores dias. Foram chegando de tantos povoados, tantas cidades cujos nomes pareciam cantar saudades aos seus ouvidos. Dentro dos antigos ritmos da imensa pátria, terra de sol, terra de luz, Brasil, Brasil, Brasília, né? Vinícius de Moraes estão nessa Brasília Sinfonia da Alvorada. No texto, a narrativa produzida sobre a construção de Brasília articula os elementos políticos e socioeconômicos indicados respectivamente em apelo simbólico e migração interregional. Olha só, apelo simbólico, nação. A nação é um símbolo, a nação é um conceito elaborado, criado, inventado. Então, esses homens robustos, mudos, de saudade, trabalhadores, vindo da maneira que for para erguer essa nação romântico, né? É lindo, mas na verdade não era bonito. E essa migração interregional, bonita, segura ela. B. A organização sindical e a expansão do capital. Não vemos isso presente no texto, nem se fala de sindicato, nem de expansão do capital. A segurança territorial, acredito, e estabilidade financeira. Não fala nenhum dos dois. Consenso partidário e modernização das rodoviárias. Também não, a gente vê que os caras iam de pau de arara, no lombo do burro, né? Então não existia essa questão da modernidade rodoviária. Por mais que ela tenha acontecido durante o governo, a gente não vê isso no texto. Perspectiva democrática e eficácia dos transportes também, mesmo motivo, lombo do burro, eficácia dos transportes, não, certo? Então, letra A. Apelo simbólico e migração interregional. É isso aí, galera. Estudem. Qualquer dúvida, contem comigo. Vai dar tudo certo. Tá chegando, tá mais perto que longe. Não desistam do sonho de vocês. Os únicos que sonham os sonhos de vocês são vocês. Os únicos que irão realizá-la também são vocês. Então não desistam, vai dar certo. Deus abençoe. Um abraço, até a próxima.